Bem, meu nome é Joaquim Teixeira Neto, eu sou coordenador e professor das aulas do Laís. Hoje nós vamos ter uma aula com a doutora Gilda Pinto. Ela é médica pediatra e tem mestrado na área de saúde. A nossa aula de hoje é saúde digital, que vai abordar o tema de saúde integral. O nosso quadro de horários, ele já vai aparecer aqui a seguir, que nós temos aqui o quadro de horários, né, com as nossas aulas de quarta-feiras. Nós temos o coordenador do laboratório, o professor André Pereira. Nós temos aqui também a equipe de edição de vídeo. Então, agora, com a palavra, a professora Gilda Pinto. Olá, meus amigos da comunidade de Manguinhos. Estamos aqui mais uma vez para dar um aprofundamento naqueles conceitos que nós falamos na semana passada. Trazemos hoje uma abordagem de caminhos da medicina no futuro. Porque, na realidade, o futuro já começou. E nós vamos ver essa revolução que está acontecendo com a ciência da física e que está impactando a medicina. Vamos ver o que isso significa. Eu tenho certeza que esses conhecimentos hoje científicos vocês vão curtir muito, vocês vão gostar, porque vai ajudar a entender por que o tema saúde integral. Vamos lá. Enquanto o slide entra todo, nós vamos ver aí uma pirâmide, né, em que, quando nós vamos ao médico, ao psicólogo, a um profissional relacionado à saúde, nós começamos a falar dos nossos sintomas, mas falamos sem saber em níveis. Nós falamos, olha, eu tenho um problema no estômago. Um problema no estômago, que dói quando eu alimento. Eu estou falando do nível físico, particular e geral. Eu estou generalizando a coisa. Aí, com o passar da conversa, nós falamos assim, pois é, eu percebo que quando eu estou nervoso, eu estou falando de emoção, sentimento, mas eu nem percebo o que eu estou falando. Mas eu estou em outro nível. Quando eu fico nervoso, o estômago dói mais. E aí eu percebo, olha só, como se tivesse um bicho roendo meu estômago. Eu já estou lá no nível da ilusão da mente, das percepções e das sensações. O que tudo isso está falando? Tudo isso está falando da nossa energia vital. Porque é a energia vital, que é um nome novo que eu estou trazendo hoje, é ela que comanda todas esses níveis do nosso corpo. E, na realidade, nós vamos ver que o nosso corpo físico não é tão físico assim, não é um corpo tão único e compacto como a gente pensa. No próximo slide, nós vamos ver que aquele conceito de saúde integral que nós vimos na semana passada pode ser agora um pouco melhor, mais bem entendido. Por quê? Porque aqui vocês viram que tem níveis: emocional, mental, espiritual.
mas que a gente nem percebia. E no próximo slide, nós vamos ver que esse nosso corpo físico não está aparecendo para mim os nomes dos slides, mas o slide está perguntando quantos corpos nós somos. Por quê? Vejam só essa figura. Nós temos aqui o corpo aparente de uma mulher, que, tirando a pele, ela aparece assim, tirando a outra, a segunda pele, aparece o músculo, tirando o músculo, aparecem ossos, tirando os ossos, aparecem as vísceras, tirando as vísceras, aparece vasos, artérias, e tirando isso, aparece, então, um outro corpo, que são os nervos, a cadeia nervosa que sustenta esse nosso corpo. Então, nós somos muito corpos, vários corpos dentro de um corpo? Sim, exatamente. E por isso a gente está falando de saúde integral, porque integra, junta um dentro do outro. E nisso tudo, além de ter vários níveis do corpo físico, tem vários níveis também do corpo emocional, mental, espiritual, da energia que lida com tudo isso. No outro slide, nós vamos observar que todos esses corpos, junto, olha o que que dá. Dá um corpo aqui de homem, com a sua pele, musculatura. Nós temos aqui os pulmões, coração, fígado, estômago, aqui parece rins, intestinos e vários. Observamos que no corpo de mulher não tem muita diferença. Tirando os caracteres sexuais, o corpo é semelhantíssimo, né? Pulmão, fígado, rins, mudou a cor para vocês poderem perceber, mas é a mesma coisa. E quem mantém tudo isso junto, harmônico, funcionando bem, em harmonia, é esse nível energético. No próximo slide, nós vamos ver que esse nível de energia, isso era assim pensado por muitos sábios, desde milênios antes da era cristã. Há mais de 5, 7 mil anos atrás, os sábios diziam, acreditavam na existência de uma força chamada por eles de força vital, que mantinha o ser vivo, mantinha o movimento, fazia ele se desenvolver, se organizar. Isso todos os seres vivos, incluindo, lógico, o homem. E quando essa força vital parava de atuar, havia morte. O que era a morte? Era parada, a eliminação dessa força vital, a saída dela. E o corpo parava, morria. E isso teve muita discussão a respeito disso. Ao longo dos séculos e séculos, que a gente não pode falar, eu gostaria muito de contar para vocês a história completa. É muito interessante, mas o professor Joaquim não ia deixar, porque ele disse que só pode ter 15, 20 minutos, e eu gosto de contar história. Eu gosto de contar como é que a coisa aconteceu, mas não vou poder. Vocês vão ficar com a pulguinha atrás da orelha, viu? Vão aguardar uma próxima oportunidade para vocês ouvirem a história completa. Eu sei que no próximo slide nós vamos observar que o tempo passou, os milênios, os séculos, e naquela discussão entre
os médicos, os cientistas, tem força vital, não tem força vital, alguns que eram os adeptos da força vital, outros diziam que não, que o corpo físico era uma máquina, que não tinha nada de campo energético nesse corpo, fazendo com que ele ficasse vivo, se movimentasse, que o negócio era a célula e pô. O tempo passou até que chegou um gênio da física. Um gênio que disse assim, peraí, olha, negócio de matéria, coisa dura, de que o corpo é um agregado fixo. Não é não. Quem será ele? É um alemão, chamado Albert Einstein. Esse alemão revolucionou o mundo. Não é, professor? Passa o slide, por favor. Ele revolucionou o mundo. Quem não conhece essa carinha? Essa carinha do Einstein, com esses cabelos assim, né? Revolucionados. Pois ele disse assim, matéria é energia. Só que condensada, agregada. Lembra daqueles corpos que a gente viu? Juntou a pele com o músculo, com o osso, com as vísceras, com o sangue, com o nervo. Condensou nesse corpo que nós temos. Então ele diz, é energia que está aí, só que está condensado. Parece que o nosso corpo é assim, fixo, que ele não se movimenta, só parece. Porque o nosso corpo físico, material, é energia. Ele veio mudar tudo. E foi muito bom. Porque então ele embasou a corrente dos médicos, dos terapeutas, dos filósofos, que sempre disseram, não, nós temos uma energia, um campo energético que movimenta essa matéria e que dá vida a essa matéria. O próprio Hahnemann, fundador da homeopatia, foi um dos pioneiros nisso. Muito bem. No próximo slide, nós vamos ver o seguinte, que essas ideias do Einstein abriu campo para os pesquisadores de vários lugares do mundo que afirmavam que nós éramos formados por campo elétrico, biológico e magnético e que ainda por cima isso era irradiante. Vocês sabem o que significa ser irradiante? O Sol. O Sol irradia o seu calor, irradia seus raios. Então, uma panela quente, ela irradia o seu calor. Então, irradiação é um fenômeno de movimento da energia para fora daquele corpo. Se for calor, é energia de calor. Se for de luz, é energia luminosa, como o Sol, que tem calor e tem luz. E assim vai. E o nosso corpo é assim. Ele tem calor, ele tem luz, ele tem eletricidade. E como é que eu sei que ele tem eletricidade? Como é que eu sei isso? É fácil. Quando eu pego na mão, eu estou usando a eletricidade, a energia biológica e a energia elétrica, porque o meu músculo é uma célula. E na célula, para ela funcionar, ela precisa de eletricidade, de calor
de movimento. E ela, então, pega o dedo, pega o copo. Então, esse campo de bio, que é vida, movimento, funções, eletro, de elétrico, porque a célula, para funcionar, ela funciona na base elétrica. O eletrocardiograma, o eletroencefalograma, o que que é? É um gráfico que mostra a ação elétrica da célula. Como que, quando ela funciona, ela faz movimento lá no nosso corpo. E esse movimento aparece no papel. Não é bacana isso? Eu tenho certeza que vocês estão adorando saber que nós somos um ser biológico, vivo, mas que temos um campo de energias bio, de vida, eletro, de elétrico, dinâmico, que vem de movimento e que ele se irradia. No próximo slide, vocês vão ver isso. Lá, como eu falei que tinha uma porção de gente fazendo já pesquisas, aproveitando as ideias do nosso gênio da física, eles inventaram uma máquina, já é muito antigo isso, desde o iniciozinho do século XX já tinha isso. E que esse campo de energia humana dos seres vivos se irradiavam. Lembra que eu falei isso? Isso passava para fora como um sol que irradia? Então, está aqui a mão humana com essa fotografia do campo bioeletromagnético dinâmico. Uma flor, só para ter alguém do reino vegetal, um dedo que eu esqueci de colocar, era uma rãzinha, o dedo de uma rã, que também foi fotografado. Então, mas serve que é a mesma coisa, é um ser vivo. Então, esse campo ele se irradia. E no próximo slide vocês vão ver que ele se irradia muito para fora de nós. Esse campo de energias, ele tem cor, ele tem temperatura, ele tem até mesmo sensações. Quando vocês chegam perto de alguém que é bacana, que é assim, bondoso, pessoa legal, fraterna, vocês sentem um calorzinho, não sente? Assim, uma sensação de bem-estar. São essas energias aí. Elas estão harmonizadas, elas passam para nós. Da mesma maneira, quando vocês chegam perto de alguém que está com raiva do mundo, vocês tendem a se afastar. Eu senti tão mal, que energia negativa. Vocês já ouviram falar isso? Vocês já devem ter falado isso. Que energia negativa? Ou então, que energia boa que fulano tem, não é? Então, essa energia é o que nós, que somos da corrente de médicos, de terapeutas, que acreditam nas palavras do Einstein. Ou seja, nós somos postulantes da energia. Então, essa energia da vida nós chamamos de energia vital. Por quê? Porque é a energia da vida, ou força vital, a força que mantém a vida. E Einstein foi que nos deu a alegria da gente poder dizer aos quatro mundos: olha, a força vital, a energia vital, é uma realidade da física quântica. Olha que coisa chique, muito chique. No próximo slide, nós vamos ver que atualmente, quer dizer, atualmente, esse senhor aí, simpático, Amit Goswami, também é um físico, uma sumidade em física quântica. Ele já tem 83 anos.
foi até contemporâneo no início lá da época do nosso Einstein. E ele veio revolucionar, ele veio dizer mais, ele veio se aprofundar nas coisas da matéria e da energia. E aí a coisa ficou melhor ainda. No próximo slide, nós vamos ver a consequência daquilo que Goswami falou. Ele disse que o pensamento é que controla as coisas. O pensamento controla o campo da matéria, o campo da energia. E que matéria e energia muda toda hora. Então, o nosso corpo ele é matéria, mas ele é energia. E é o nosso pensamento que controla isso. Lembra que nós falamos na semana passada que os sentimentos de tristeza, os sentimentos de amargura, assim como os sentimentos de alegria, de otimismo, eles criam uma condição de impacto no nosso corpo físico. E já a gente agora acredita que já não é tão físico quanto a gente imaginava ser. Mas ele impacta. Então, Goswami diz que o pensamento ele pode matar células do nosso corpo. Ele pode criar células esquisitas, como, por exemplo, o câncer. A célula cancerosa pode ser produzida por nós. E o pensamento, ele, por outro lado, ele pode construir um tecido novo. Ele pode construir células que foram destruídas, por exemplo, sistema nervoso central, pessoas que tiveram AVC, já tem comprovação através de ressonância magnética de que essas lesões de um AVC pode ser reconstruído pelo pensamento do paciente. É claro que isso é toda uma terapia, é todo um processo. Mas eu queria só dizer para vocês que saúde integral é isso. Ela está firmada nas bases da física quântica. Então, vocês agora podem curtir com seus amigos. Olha, eu agora estou caminhando para um tratamento quântico, né? É muito bacana isso. E saber que várias terapias, elas podem levar a ajudar nesse processo. São as terapias que o SUS chama, né, de complementares. Enfim, não é um nome assim tão adequado, mas a gente aceita, né? Então, terapias complementares, aplicação dessas energias de um para o outro, mudança do comportamento, a homeopatia, a acupuntura, enfim, uma série de terapias que no próximo slide nós vamos, então, concluir com Goswami, com a física quântica. Isso que eu estou dizendo não é religião, não é uma questão de fé, é uma questão de física quântica, é ciência. Tudo isso, o que nós falamos na semana passada e o que nós estamos falando hoje, sobre o pensamento, sobre os corpos, sobre o campo da energia. Então, concluímos com Goswami que toda medicação, toda, inclusive aquelas que a gente toma para pressão alta, diabetes, o antibiótico,
toda medicação, ainda que química, a chamada alopatia, ela possui um campo eletrodinâmico, das energias eletrodinâmicas. Então, quando nós tomamos uma Novalgina, nós estamos ingerindo o campo energético daquele medicamento. Por isso que eu disse assim, é preciso tomar a medicação com otimismo, com certeza, confiança na medicação. Não só no médico que passou, mas na medicação, no efeito dela dentro de nós. E, às vezes, a gente não consegue a cura total por diversos motivos. Mas um deles é que essas medicações ainda não atuam nos campos celulares eletromagnéticos, da energia dessas células. Por isso que essas terapias energéticas, que não é também um nome muito apropriado, mas as terapias que lida com a energia vital, podemos dizer assim. As terapias que vão tratar da força vital. Elas vão num campo mais profundo. Por isso, talvez, o SUS tenha chamado de complementar, porque ela completa o tratamento do antipertensivo, do antibiótico, do diabetes e de todos os outros medicamentos que vocês tenham necessidade, que eu tenha necessidade de tomar. Então, ainda é necessário que nós tomemos nossas medicações, mas é muito apropriado, muito indicado que vocês associem esses tratamentos tradicionais aos tratamentos complementares, que chamam de práticas integrativas. Eu chamo de terapias da força vital. Aí é um problema meu mesmo, o nome é meu, tá? Mas o SUS chama de outra forma, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos assim, alguma coisa por cima, eu já vou ficar satisfeita. E se alguma coisa ficou assim, mais difícil de entender, daqui a pouco, quando a aula terminar, vocês podem estar perguntando. Se eu não souber a resposta, porque afinal de contas, eu não sou física, né? Eu sou médica. Mas eu gosto e é necessário que o médico atual saiba, porque a medicina atual é a medicina quântica e a medicina do futuro será a medicina dos campos bioeletrodinâmicos, ou seja, quântica. E como o conhecimento nos liberta, né? O conhecimento nos liberta dos preconceitos, nos liberta das nossas crenças antigas, trazendo novas crenças. Eu perguntaria para vocês, e o que mais existe nesse mundo, nesse universo, que nós ainda não sabemos? Tem muita coisa. Então, tem muita coisa no futuro. Não vai ser nem para minha época, mas tem muita coisa vindo por aí. Eu agradeço muito a atenção que vocês tiveram e deixo para vocês o meu coração de gratidão. Até a próxima.